Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse aulão de revisão de infectologia. Nós vamos falar um pouco dos principais temas para as provas de residência. Tá? Meu nome é Eric. E os temas assim, mais importantes, né, que a gente selecionou para essa aula de revisão são, né, o tema de HIV/AIDS, as arboviroses, infecção do trato urinário, sepse e tuberculose. Então, tem muita matéria aí para poder acontecer, né, para a gente poder revisar aqui. Qualquer coisa, vocês vão, pausa o vídeo aí, né, dá uma lida no slide, né, volta então para poder, né, ouvir novamente a explicação, tá certo? Então vamos lá, vamos começar por esse tema, que é HIV/AIDS, né? Eu vou começar da parte de diagnóstico, porque eu acho que se a gente chegou nesse ponto de revisão é porque é aquela parte mais básica de entender fisiopatologia, né, isso aí já está um pouco mais sedimentado. Então já vamos começar com a parte de diagnóstico, porque para o diagnóstico do HIV, da infecção pelo HIV, a gente tem que detectar então anticorpos anti-HIV ou o vírus do HIV, né? Sendo que os anticorpos a gente só vai desenvolver no organismo em cerca de 3 a 12 semanas após o contágio. Né? E quais são as ferramentas diagnósticas que a gente tem para poder detectar a infecção, né, por HIV. Então a gente vai ter os imunoensaios, os testes complementares e os testes rápidos. Né? Dos imunoensaios, acho que é mais importante lembrar do teste, né, que é tipo ELISA. Né? São diversas gerações, né? Já temos hoje até a quarta geração, de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Lembrando que primeira geração, né, aqueles que foram desenvolvidos inicialmente, eles têm uma detecção assim, mais tardia, cerca de 6 a 8 semanas após o contágio, né? E os testes mais recentes, né, assim, de quarta geração, já conseguem detectar de forma mais precoce, aí tem cerca de 15 dias após o contágio, eles já conseguem, né, ter essa detecção. Para os imunoensaios, né, também é importante lembrar que eles são usados como triagem, né? Então eles têm alta sensibilidade, mas têm uma baixa especificidade. Dessa maneira, eu vou precisar de outros testes, como os testes complementares. Então a gente vai ter aí o Western blot, por exemplo, né, o imunoblot ou imunoensaios em linha também, né, do tipo imunoblot rápido, imunofluorescência indireta, e ainda os testes moleculares, que são formas de testes complementares. São diversas metodologias, né, que em geral as questões da prova de residência acabam não abordando muito profundamente, né, como que são essas metodologias. Então acho que a gente já pode, né, ser um pouco mais objetivo nisso. Dos testes moleculares, lembrar que eles são testes que vão tentar detectar carga viral. Então, eles vão procurar de forma molecular, né, o DNA do vírus. Né? Então, procurando para poder quantificar essa carga viral. Temos ainda os testes rápidos, que podem ser realizados em ambiente não laboratorial, então pode ser realizado tanto no hospital, né, como também no posto de saúde, né, no centro de saúde. Então, eles têm essa versatilidade, além, né, de que o próprio nome já traz que eles são rápidos. Né? Então, a gente em até 30 minutos a gente já tem resultado de um teste rápido. Pode ser com material tanto sangue quanto saliva, que é mais fácil de coletar. Né? E para fazer o diagnóstico, eu vou precisar então de um teste de triagem, que a gente viu os testes tipo ELISA, né? E os testes complementares também. Então, somar um com o outro, a gente tem o diagnóstico. Né? Só que para poder facilitar um pouco isso, né, o manual do Ministério da Saúde traz para a gente alguns fluxogramas que, por serem um pouco mais complexos, a gente vai tentar simplificar aqui nessa aula. Então, desses fluxogramas, o fluxograma 1 diz o seguinte, né, que é um fluxograma que estabelece um diagnóstico que seja mais precoce, mas que não é recomendado para o diagnóstico em menores de 18 meses. Em que a gente realiza um teste de imunoensaio, tipo ELISA de terceira ou quarta geração, seguido de um teste molecular, né, que tem aí, que nós vamos considerar como positivo se tiver mais do que 5.000 cópias. O fluxograma 2 e 3, eles são muito semelhantes, também estabelecem um diagnóstico mais precoce, também não são recomendados para menores de 18 meses. E a diferença entre eles é que um deles vai trazer um imunoensaio ELISA, né, de terceira geração e o outro de quarta geração. Mas em ambos os casos, seguido, né, depois desse imunoensaio, de um Western blot ou de um imunoblot. Então, se a gente tiver um teste positivo, né, de um ou do outro, a gente vai ter, né, um diagnóstico realizado. Vamos ver essa questão da Unicamp de 2018, que traz o seguinte. Um paciente de 45 anos veio ao ambulatório de infectologia assintomático, trazendo duas sorologias, sendo uma delas imunoensaio, um imunoenzimático de quarta geração, e o outro de imunoblot. Então a gente já tem, né, já é de acordo até com um dos fluxogramas. E essas duas sorologias positivas para o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. E a conduta vai ser
realizar sorologias confirmatórias, teste molecular seguido de Western blot, e considerar tratamento após confirmação do diagnóstico de infecção pelo HIV, ou iniciar imediatamente terapia antirretroviral com associação de tenofovir, lamivudine e dolutegravir, independente da carga viral e da contagem de linfócitos TCD4 em sangue periférico, ou coletar carga viral e contagem de linfócitos TCD4 em sangue periférico e indicar terapia antirretroviral caso a carga viral seja maior que 2 log ou contagem de linfócitos TCD4 seja menor do que 500 por milímetro cúbico. Ou ainda, letra D, coletar carga viral e contagem de linfócitos TCD4 em sangue periférico e indicar terapia antirretroviral caso a carga viral seja maior do que 3 log ou contagem de linfócitos TCD4 menor do que 200. Então, a partir do que a gente viu até agora, né, o que a gente consegue observar? É que nós já vamos iniciar imediatamente a terapia. Eu já tenho um diagnóstico feito, eu já estou seguindo um fluxograma, eu já tenho 2 testes positivos. Por que eu vou coletar carga viral? Por que eu vou tentar realizar outras sorologias confirmatórias? Se não tem nada nessa história que me indique que eu preciso realizar um novo teste. Então, se eu não tenho nada para realizar, nenhum outro teste que precisa ser realizado, eu tenho um diagnóstico firmado, eu vou iniciar a terapia antirretroviral. Essa associação de tenofovir, lamivudine e dolutegravir é uma associação preferencial para o início, realmente, nos casos após o diagnóstico. Isso independe da carga viral, depende da contagem de linfócitos TCD4 também. Agora, as crianças até 18 meses, que a gente falou que esses fluxogramas não são apropriados para as crianças até 18 meses, isso se deve ao fato de que os anticorpos maternos podem persistir até 18 meses. Então, para as crianças, para esses pacientinhos, a gente não vai dosar anticorpos, nós vamos para os testes moleculares, procurar de uma vez a carga viral, tentar estabelecer esse valor. Vamos ver essa questão aqui que traz o seguinte: uma paciente de 20 anos, pertencente ao grupo de risco com múltiplos parceiros sexuais, sem uso de preservativo, procura o médico com exame de sorologia para HIV positivo, repetido e confirmado com Western blot. Então já tem 2 testes positivos. Um teste com maior sensibilidade, um teste de triagem, um imunoensaio, e um Western blot, um teste complementar. O médico pede exame de carga viral, imunotipagem linfocitária, genotipagem para o HIV. Em relação ao tratamento nos dias atuais, deve-se recomendar que a paciente inicie o tratamento em caso de, se tiver um CD4 menor que 350, um CD4 menor que 250, se tiver presença de doença definidora ou em qualquer contagem de CD4. Então, assim que a gente faz o diagnóstico, o que a gente precisa fazer é notificar e iniciar a terapia antirretroviral, que é a alternativa D. Então, independente da contagem de CD4, a gente deve iniciar o tratamento com terapia antirretroviral. A genotipagem, que até é citada nessa questão, a genotipagem pré-tratamento, ela não é de rotina, ela tem indicações específicas, como, por exemplo, pessoas que tenham se infectado com um parceiro em uso de TARV, que seja um uso atual ou uso pregresso, também para as gestantes infectadas pelo HIV, nos casos de co-infecção com HIV tuberculose, em crianças e adolescentes também, e uma nota técnica de 2019, que não está no manual do Ministério, foi lançado posteriormente, também para mulheres que desejam engravidar, a gente tem a indicação de fazer essa genotipagem. E agora vamos falar de um outro tema, muito relacionado às pessoas vivendo com HIV, também, mas que é esse tema de PrEP ou PEP. Então vamos lembrar que a PrEP ela vai vir antes da exposição ao risco e a PEP vai vir após. São ambas profilaxias, mas a PrEP vem ela vem antes, e a PEP vem após. Então, quando a gente fala da profilaxia pós-exposição, eu estou querendo saber, assim, estabelecer isso. Como que eu vou evitar a instalação viral após a exposição ao risco? Então, eu tenho 72 horas, é uma urgência médica para eu poder oferecer essa medicação, essa profilaxia pós-exposição para o paciente que teve essa exposição de risco. Bom, e aí, para eu poder oferecer essa profilaxia, nós temos alguns passos que têm que ser seguidos. Então, eu vou avaliar qual que é o tipo de material biológico, se é um material de risco ou se é um material que não tem risco. De modo geral, materiais que não têm risco são fezes e urina, que o contato com esses líquidos, com esses fluidos, não vai apresentar risco. O passo 2, eu vou avaliar qual o tipo de exposição. Então, são exposições que me fazem avançar nessa avaliação, e ir para o passo 3, quando eu tiver uma exposição que seja percutânea, que seja de mucosas,
que seja de pele não íntegra ou que tenha mordedura com presença de sangue ou de sangramento. E para o passo 3 eu vou avaliar o tempo, né? O tempo dessa exposição ele é menor do que 72 horas. Se ele for, eu vou para o passo 4, né? Tentar estabelecer qual que é a condição sorológica do paciente exposto e do paciente fonte. Então, se as indicações vão ser para aqueles casos em que eu tenho uma fonte que é reagente, né, para o HIV, ao teste rápido, e um paciente que não é reagente. Aí eu vou indicar a PEP. Né? Agora, também naqueles casos em que eu tenho uma fonte com status que não é identificado, uma fonte desconhecida, né, ou que não quis realizar o teste por qualquer motivo, e o paciente que não é reagente, eu também vou indicar a PEP. Né? Todos devem repetir essa testagem em 30 a 60 dias, porque é uma profilaxia, né? Mas ela também não é 100%, né, de certeza que não vai ter aquela infecção. Né? Então, essa testagem deve ser repetida aí em 30, né, e em 90 dias também após a exposição. Vamos ver essa questão um pouco mais antiga, mas que eu acho que traz um pouco resumido, né, um pouco disso para a gente. Que traz o seguinte: a profilaxia pós-exposição ao HIV reduz a probabilidade de transmissão do vírus da imunodeficiência humana em 80% quando bem sucedida. Com base nessa informação, quando a profilaxia pós-exposição ao HIV está indicada? A letra A, quando uma pessoa não portadora do HIV for vítima de violência sexual. Letra B, quando o tempo após exposição ocupacional, né, ou sexual tiver ultrapassado 72 horas. Letra C, mesmo nos casos de sexo oral sem ejaculação na cavidade oral. Letra D, quando o homem relata ter tido penetração anal receptiva com um parceiro desconhecido com proteção. E letra E, quando a exposição ocupacional envolver o contato de fezes com uma lesão profunda. Né? Então, algumas palavras-chave aqui que trazem isso para a gente, né? Mostrando que, na verdade, a alternativa A, né? Quando uma pessoa não portadora do HIV for vítima de violência sexual. Em geral, a gente não vai saber, né, qual que é o status sorológico da fonte. Né? Então, nesse caso, a gente tem a indicação, sim, de usar a PEP. Né? Quando tiver ultrapassado 72 horas, não. Né? Sem ejaculação na cavidade oral, sem esse contato de mucosas, né? Então, também não tem. Né? No caso, com proteção, né, o contato com fezes, né? Então, esses casos a gente não vai indicar. Mas quando for, né, uma pessoa não portadora do HIV, né, vítima de violência sexual, vai estar indicada a PEP. E agora, para a gente falar da PrEP, né, que tem a ver com esse preparo, né, preparar para o que vai acontecer, preparar para essa exposição, por exemplo, né, essa profilaxia, que consiste no uso diário e ininterrupto de medicações que vão tentar evitar que ocorra essa infecção. A recomendação vai ser para alguns grupos prioritários, como, por exemplo, gays e homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e profissionais do sexo. Né? No caso dessas pessoas, né, que tenham relação sexual anal ou vaginal sem uso de preservativo nos últimos 6 meses, e ou tenham episódios recorrentes de ST e ou uso repetido da PEP, né, que são indícios aí de que vale a pena investir numa profilaxia, né, antes da exposição. Também para aquelas parcerias, né, sorodiferentes para o HIV, né, em especial nos casos de relação sexual anal ou vaginal, com uma pessoa infectada pelo HIV e uso também sem preservativo. Então vamos ver essa questão mais recente, 2020, que traz o seguinte: sobre as medidas específicas a serem adotadas para profilaxia pré e pós-exposição ao HIV, a PrEP e a PEP, é correto afirmar: a PrEP é terapia antirretroviral para evitar transmissão vertical do HIV, oferecida a todas as gestantes infectadas pelo HIV e suspensa após o parto. Letra B, a PrEP consiste na utilização de dose alta e mensal de antirretroviral para grupos específicos não infectados que tenham maior risco de infecção pelo HIV, como homens que fazem sexo com homens. Letra C, o esquema antirretroviral de PrEP é recomendado por categoria de exposição, acidente com material biológico, violência sexual e exposição sexual consentida. Letra D, a PrEP se insere como uma estratégia adicional segura e eficaz de prevenção, mas ainda indisponível no Sistema Único de Saúde. E letra E, a PEP é uma estratégia de prevenção para evitar novas infecções pelo HIV por meio do uso temporário de medicamentos antirretrovirais após uma exposição de risco à infecção pelo HIV. Né? Então a gente vê que na letra A fala de transmissão vertical, não é para isso a PrEP. Né? Na letra B fala que é a utilização de uma dose alta e mensal, a gente viu que também não corresponde. Né? É uma dose diária, né? E é uma dose um pouco mais reduzida mesmo.
né? O esquema antirretroviral de PrEP é recomendado por categoria de exposição, né? Também não se trata disso, né? Não é exatamente um esquema. A PrEP se insere como uma estratégia adicional segura, mas indisponível no SUS, né? Também não está indisponível no SUS, está sim disponível, né? A correta letra E, né? Que é uma estratégia de prevenção para evitar novas infecções pelo HIV, né? Por meio do uso temporário de medicamentos antirretrovirais após uma exposição. Então, a PrEP após a exposição de risco à infecção pelo HIV. Bom, então a gente já falou muito da infecção pelo HIV, vamos falar um pouco agora da AIDS, né? Que a definição de AIDS pela OMS é que a AIDS é a presença de CD4, né, abaixo de 200 células por milímetro cúbico, desculpa, né, ou alguma doença oportunista também que possa acontecer. Né? Então são diversas doenças oportunistas, ali é uma lista tão extensa que nem dá para a gente ler o slide aqui da quantidade de doenças oportunistas, né, que dá vontade de sair correndo e não estudar essa parte. Né? Mas vamos focar então no que mais aparece, né? Quais que são essas doenças oportunistas que são definidoras de AIDS, que às vezes são mais frequentes, né, na prova. Então vamos lembrar da pneumocistose, da tuberculose, né, e também da neurotoxoplasmose. Vamos falar primeiro da tuberculose com HIV. Né? Tuberculose é a doença infecciosa de maior mortalidade entre as pessoas vivendo com HIV, né? Por isso a gente tem a indicação de testar todas as pessoas vivendo com HIV para a tuberculose. E a forma mais comum é a forma pulmonar e bacilífera. Né? Quando a gente faz esse diagnóstico com infecção tuberculose com HIV, a gente tem que avaliar o tempo em que isso está sendo feito. Né? Então, quando o diagnóstico das duas patologias ele é quase concomitante, a gente vai iniciar imediatamente o tratamento para tuberculose primeiro. E depois eu vou iniciar o tratamento antirretroviral conforme o grau de imunossupressão. Então, se eu tiver um CD4 menor do que 50, eu vou começar na segunda semana após o início do tratamento para tuberculose. Com um CD4 maior do que 50, eu vou começar na 8ª semana após o início do tratamento para tuberculose. Agora, naquele caso em que eu tenho uma pessoa já em tratamento para tuberculose, diagnosticada com HIV, eu vou começar, né, a terapia antirretroviral, também de acordo com o CD4 nessa mesma proporção. CD4 menor do que 50, eu começo na segunda semana após o início do tratamento para tuberculose. E o CD4 maior do que 50, eu vou começar na 8ª semana após o início do tratamento para tuberculose. E naquela pessoa que já está vivendo com HIV, né, em uso de terapia antirretroviral e que eu faço o diagnóstico de tuberculose, eu vou iniciar imediatamente o tratamento para tuberculose. Não preciso avaliar o CD4 mais, a pessoa já está em uso de terapia antirretroviral. O tratamento nesses casos vai ser igual ao tratamento da tuberculose sem a co-infecção, né, com o esquema RHZE, de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que a gente vai ver um pouco mais aprofundado assim, na parte de tuberculose, né, e a duração vai ser de acordo com o acometimento. Né? Naqueles casos de tuberculose pulmonar, eu vou fazer esse tratamento com 2 meses com essas 4 medicações, seguidos de 4 meses com apenas rifampicina e isoniazida. Se for um acometimento do sistema nervoso central, um acometimento ósseo, aí eu vou fazer 2 meses, né, com essas 4 medicações, seguidos de 10 meses de apenas rifampicina e isoniazida. Vamos ver essa questão de 2019, que traz o seguinte. Jovem de 25 anos atendido na unidade básica de saúde, com queixa de febre vespertina, tosse produtiva há 1 mês. Perdeu 8 quilos em 3 meses. Tem ficado com a suspeita de uma tuberculose nesse caso, né? Apresenta-se consciente, orientado ao exame, palidez cutânea mucosa, sem adenomegalias, cavidade oral com candidíase, e aí eu já tenho que pensar, poxa, será que pode ter um HIV também associado? Né? Uma ausculta pulmonar com roncos, né, em terço médio à direita, frequência cardíaca de 90, uma pressão arterial de 120/80, e o médico solicita uma baciloscopia do escarro, que é positiva, e um teste rápido para HIV, que também é reagente. Né? Então eu tenho aí um diagnóstico quase concomitante. Nesses casos, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou internar esse paciente para poder investigar outras infecções oportunistas, né? Não preciso fazer essa internação. Né? Eu vou iniciar a TARV conforme o resultado da contagem de CD4 e carga viral, também não preciso avaliar a carga viral, né? Para poder pensar no início da TARV. Vou fazer a prescrição da RHZE e o início da TARV com tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Não, no diagnóstico quase concomitante, eu vou fazer o quê? Vou orientar sobre a co-infecção HIV-tuberculose e começar o tratamento para tuberculose, né, com a prescrição do RHZE. E aí, de acordo com o CD4, eu vou definir quando que nós vamos iniciar, então, o tratamento com a terapia antirretroviral.
Bom, agora vamos falar da pneumocistose em co-infecção com HIV, que normalmente vai ser mais comum naqueles pacientes com CD4 menor do que 200. A pneumocistose, né, é uma doença pulmonar oportunista, que é também mais comum em pessoas vivendo com HIV, causada por um fungo, que é o Pneumocystis gyrovesi. Ela tem uma clínica de febre, tosse seca, dispneia progressiva, fadiga e perda de peso. Sintomas assim, né, às vezes pouco específicos. Nos exames de imagem, a gente vê uma radiografia com um infiltrado intersticial perilar que é assimétrico, pode apresentar também pneumatoceles, pneumotórax, e na tomografia, né, computadorizada de tórax, a gente veria uma atenuação em vidro fosco. São achados que chamam a atenção para pensar em pneumocistose. Agora, esses outros achados, como uma tosse com expectoração purulenta, derrame pleural, a presença de cistos, nódulos, infiltrados segmentares, né, são achados que afastam um pouco a possibilidade de ser pneumocistose. Eu tenho que pensar em talvez outras patologias, mas a pneumocistose normalmente não, né, leva a essas alterações. E o tratamento vai ser feito com sulfametoxazol e trimetoprim por 21 dias. E aí eu vou avaliar se esse paciente tem, né, ele tem uma PO2 maior ou igual a 70, né, se ele tem algum grau de hipoxemia ou não. Então, se ele é leve ou moderado, eu posso fazer esse tratamento por via oral. Né, não tem sinais de hipoxemia, o tratamento pode ser feito por via oral. Naqueles casos moderados a graves, como a PO2 menor do que 70, com já alguns sinais de hipoxemia, eu vou fazer esse tratamento por via endovenosa. Né? E lembrando também, né, que nesses casos mais graves, de moderado a grave, né, também está indicado para tentar diminuir a inflamação alveolar, vou associar os corticoides. Quer ver isso agora é uma questão? Olha só, um homem de 22 anos queixa-se de febre baixa e tosse seca há 2 semanas. E nos últimos dias tem tido expectoração mucoide discreta. Refere que há 24 horas apresenta dispneia mesmo em repouso, e ao exame, um estado geral comprometido, nictérico, hipocorado, dispneia com uma frequência respiratória de 32, presença de placas esbranquiçadas recobrindo palato e língua, uma ausculta pulmonar com murmúrio vesicular universal sem ruídos adventícios e uma saturação em ar ambiente de 90%, já sugerindo um pouco, né, de alguma hipoxemia. Nos exames iniciais, uma hemoglobina de 10, um leucócito de 5.200, uma plaqueta de 165.000, com uma LDH, uma desidrogenase lática, de 672, TGO de 20, TGP de 32. Raio-X de tórax tem um tênue infiltrado intersticial, perilar bilateral, e o teste rápido para HIV é reagente. Então, qual a conduta terapêutica recomendada para a principal hipótese diagnóstica desse caso? Então, eu estou suspeitando de uma co-infecção do HIV com a pneumocistose. Né? E aí, se esse paciente já tem alguns sinais de hipoxemia, né, que chamam a atenção da gente, então nós devemos usar por via endovenosa, sulfametoxazol, trimetoprim, com a prednisona também. Então veja como que isso foi definidor assim para dizer se é só o sulfametoxazol com trimetoprim ou só a sulfa com trimetoprim mais a prednisona também. Né? Então, alternativa correta para a gente, a letra D. Vamos falar agora da neurotoxoplasmose, que vai ser mais comum naqueles pacientes com CD4 menor do que 100 células. Né? E nós vamos suspeitar naqueles pacientes que têm rebaixamento de nível de consciência, convulsões, cefaleia, confusão mental, sinais neurológicos focais. E a descrição clássica que às vezes as provas trazem de exames de imagem é da observação, né, de lesões hipodensos, né, com um duplo realce anelar no contraste, né, que são mais comuns nos gânglios da base e na cápsula interna. Né, e na suspeita clínica, com um exame de imagem sugestivo, eu estou autorizado a fazer um tratamento empírico para neurotoxoplasmose, que é feito então, né, com a sulfadiazina, com ácido fólico e a perimetamina. Então vamos ver essa questão que traz o seguinte. Um homem de 27 anos foi admitido com um quadro de hemiplegia completa direita, né, e no exame físico apresentava-se emagrecido e familiares comentaram que apresentava uma febrícula no final do dia, além de lesões cutâneas disseminadas, tipo pápulas ulceradas. Foi realizada uma tomografia computadorizada de crânio que demonstrou uma lesão de 2 centímetros em área de gânglios da base, do lado esquerdo. Né? Então, a partir desse caso, a gente vai pensar, né, o diagnóstico mais provável de tuberculose cerebral, né, a gente tem essa descrição nessa tomografia, né, com essas lesões em gânglios da base, que é muito típico, né, da neurotoxo. Devido à gravidade, uma terapia combinada, né, de tratamento, vou tratar toxoplasmose, tuberculose, histoplasmose, tudo de uma vez, né? Não, eu tenho que
formular qual que é a minha hipótese, né? O diagnóstico mais provável é a toxoplasmose e iniciar o tratamento, né? Então, eu tenho uma suspeita clínica, né, com alteração no exame de imagem compatível, eu estou autorizado a fazer o tratamento, né? Realizar uma biópsia guiada por tomografia também parece meio desproporcional, né? E o diagnóstico é de histoplasmose, deve ser iniciado a anfotericina B, mas bom, a gente tem tantos sinais, né, sugestivos da neurotóxico, né? Então, a alternativa correta, letra C. Vamos falar agora sobre as arboviroses, especialmente dengue, zika e chikungunya, né? Como diferenciá-las principalmente. Para a gente falar da dengue, inicialmente, né? Vamos falar da etiologia da dengue, né? Que é o dengue vírus, né? O vírus da dengue, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, mas o tipo 5 não é encontrado no Brasil, que nós temos o tipo 1 ou tipo 4. O vetor é a fêmea do Aedes aegypti, que tem uma incubação de 5 a 7 dias. Né? Então, a dengue pode se apresentar de diversas maneiras, como às vezes uma infecção inaparente, né? Ou como os sintomas de dengue clássica, como ainda uma febre hemorrágica da dengue, ou ainda, né, um caso mais grave, de síndrome do choque da dengue. As manifestações clínicas gerais vão ser aquelas de febre, cefaleia, dinamia, mialgia, artralgia, uma dor retroorbitária, que muitas vezes é a dica, né, nas questões de prova, né? O exantema, anorexia, náuseas e vômitos também são manifestações. E de manifestações hemorrágicas, que são mais importantes, a gente tem que ficar atento para epistaxe, para petequias, gengivorragia, metrorragia, hematêmias, melena, hematúria e a plaquetopenia também pode ser já um indicador. Na dengue ocorre uma inflamação endotelial que leva a um aumento da permeabilidade vascular, causando um extravasamento de líquidos para o terceiro espaço e assim a gente chega num quadro de má perfusão tecidual. Né? Nesses casos, a gente tem então uma hemoconcentração com aumento do hematócrito e também disfunção plaquetária, que contribui, né, para esses quadros mais hemorrágicos. É importante a gente estar atento a esses sinais de alarme, que são sinais das manifestações hemorrágicas, que normalmente ocorrem ali entre terceiro e sétimo dia de infecção, que são dor abdominal, vômitos persistentes, hipotensão postural, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes, né, como hematêmias ou melena, sangramento de mucosa, sonolência e irritabilidade, oligúria, hipotermia, o aumento do hematócrito, também um sinal de alarme, né, a plaquetopenia e o desconforto respiratório também. Vamos ver essa questão que traz o seguinte: a fase crítica da infecção pelo vírus da dengue pode-se seguir a fase febril em alguns pacientes que podem evoluir para as formas graves. O aparecimento dos sinais de alarme deve ser rotineiramente pesquisado nos casos suspeitos. Dentre os principais sinais de alarme destacam-se dor abdominal intensa, referida à palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e olipotimia, hepatomegalia maior que 2 centímetros, abaixo do reboto costal, né? Sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito, não muito diferente do que a gente já viu. E o que traduzem esses sinais de alarme, né? Já vamos direto aqui para a alternativa, o que eles vão traduzir para a gente, né? Sinais podem traduzir o aumento da permeabilidade vascular e evolução para o agravamento clínico do paciente, com o potencial de evoluir para o choque ou derrames cavitários por esse extravasamento plasmático. Né? A alternativa A fala que esses sinais podem traduzir aumento da pneumonia. Né? A gente está falando da dengue, dos comprometimento pulmonar, né? Como pneumonia não é o mais importante. Né? A letra B fala em insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, mas a gente vai ver que isso vai levando para um caso de choque, para um quadro, né, de hipotensão, na verdade. A letra C também acaba falando de hipertensão, né? Seria hipotensão. Então a gente fica com a letra D, né, que esses sinais vão traduzir esse aumento da permeabilidade vascular, né, levando então a um choque e a esses derrames cavitários. Para dengue, né, para a gente pensar no diagnóstico, é importante na amnese o exame físico, a prova do laço também pode ser um importante direcionador, né, e os exames laboratoriais. Mas lembrando que esses exames laboratoriais podem não alterar a conduta, né, e nem sempre precisam ser realizados. Quando eu falo esses exames laboratoriais, eu estou falando dos exames diagnósticos, para a gente avaliar, né, se tem antígeno ou se tem anticorpo. Né. Mas vamos falar primeiro da prova do laço, que consiste em, primeiro, medir a pressão arterial, calcular qual que é a pressão arterial média, né, por essa fórmula, que é a pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, e dividir esse resultado por 3. Eu tenho a pressão arterial média. Depois disso, a gente insufla o manguito até o valor da pressão arterial média e vamos aguardar 5 minutos, no caso de adultos, ou 3 minutos, nos casos de crianças. Né? E aí, depois desse período, né, podem surgir, então, petequias, né, no antebraço,
do paciente. Nós vamos então tentar desenhar um quadrado de 2,5 por 2,5 centímetros no antebraço, onde houver mais petecas, tentando fazer esse desenho onde elas estiverem mais localizadas. E contar essas petecas, né? Nós vamos dizer que é um teste positivo se eu encontrar 20 ou mais petecas no caso de adultos, ou 10 ou mais petecas no caso de crianças, né? E dos exames mais específicos, até o 5º dia é possível fazer um exame que seja virológico, né? Um PCR, ou procurar o antígeno NS1, que tenta, ou seja, nós vamos tentar detectar o vírus ou partes do vírus. E a partir do 6º dia, né, nós podemos realizar uma sorologia com IgM, né, para poder procurar anticorpos do tipo IgM contra o vírus da dengue. E nós devemos classificar esses pacientes, então, em grupo A até o grupo D. Grupo A, B, C ou D. Né? O grupo A e o B são os menos graves, grupo C e D são os mais graves. Né? Tem um fluxograma enorme, né, disponível do Ministério da Saúde, que a gente vai tentar simplificar um pouquinho mais. Né? Então, na suspeita de dengue, eu preciso avaliar, tem sinal de alarme ou sinal de gravidade? Se não tem, esse paciente já vai para o grupo A ou para o grupo B. Se tem algum sinal de alarme ou gravidade, é grupo C ou grupo D. Então, se eu tenho suspeita de dengue sem sinais de alarme, eu vou para a próxima questão. Né? Tem sangramento espontâneo? Ou seja, tem prova do laço positiva, tem alguma condição clínica especial, tem risco social, tem comorbidades? Se tiver, né, eu vou então para o grupo B. Se não, eu vou para o grupo A. E o grupo A é aquele grupo em que eu vou fazer uma avaliação, né, assim, eu posso fazer uma avaliação mais ambulatorial, monitoramento mais ambulatorial, com hidratação oral, com antitérmicos, com analgésicos, né, talvez solicitar um hemograma, né, não é uma indicação absoluta, mas pode ser feito também no grupo A. E no grupo B, aí eu vou solicitar o hemograma para avaliar o hematócrito. Se eu tenho um aumento desse hematócrito, né, um aumento em até 10% do valor basal, né, significa que esse paciente é um paciente que está no padrão do grupo A. O aumento vai só até 10%, ele é grupo A. Se o aumento está acima de 10%, né, eu vou reclassificá-lo então como o grupo C. Né, e para esse paciente eu vou precisar de uma hidratação oral supervisionada, ou às vezes até parenteral, né, de antitérmicos e analgésicos, e uma reavaliação clínica, reavaliação desse hematócrito também. Né? Agora, naqueles pacientes com sinais de alarme ou sinais de gravidade, né, eu vou avaliar se tem esses sinais, né, de alarme ou se é o caso de uma dengue grave. Né? Então, na dengue com sinais de alarme, eu vou considerar como grupo C, né, que é aquele grupo que vai precisar de internação, de uma hidratação venosa vigorosa por 48 horas, de uma reposição volêmica mais importante, aí em 10 ml quilo na primeira hora, acompanhar o hematócrito desse paciente e reavaliar. Se houver piora, esse paciente vai ser reclassificado como grupo D. E no grupo D, é aquele grupo que precisa de internação, que precisa de uma hidratação venosa rápida, né, em dose de choque, né, então assim, 20 ml por quilo em até 20 minutos, eu posso ainda repetir, né, essa expansão volêmica. Vou reavaliar esse paciente no leito de emergência, é um paciente que precisa ficar monitorizado por mais tempo, e que se tiver piora, né, avaliar então para ele transfusão, avaliar para ele aminas vasoativas, né, ou medidas mais emergenciais. Vamos ver essa questão do PSU, que traz o seguinte: paciente de 42 anos, morador de região metropolitana de Belo Horizonte, hipertenso em uso irregular de antipertensivos, queixa de prostração, febre, dor muscular, cefaleia, náuseas, dor abdominal e exantema. Sintomas que se iniciaram há 2 dias, né, nega viagem recente, e ao exame físico o médico encontra uma temperatura axilar de 38,5 graus Celsius, então febre, dor ou movimentação de grandes articulações, exantema morbiliforme distribuído em todo o corpo e uma hipotensão, uma PA de 90/60. Tendo em vista o caso apresentado, a hipótese diagnóstica mais provável para esse paciente é um paciente, né, do tipo de dengue do grupo C. Né? Ele não está aparecendo muito um caso de chikungunya, de febre amarela, né? Ele fala desse paciente ter, né, alguma dor em algumas articulações, que apontaria para pensar em chikungunya, mas tem muitas outras informações, como prostração, febre, dor muscular, cefaleia, náuseas, né? Muitos outros sinais aí, a febre também, né, que faz a gente pensar mais em dengue. Pensar em febre amarela, né, a gente já fala que ele nega viagem recente, então já é para a gente poder afastar essa hipótese. Né? E aí ele já tem alguns sinais de alarme, então eu tenho que classificar esse paciente como pelo menos dengue do grupo C. Agora, para a gente falar de chikungunya, né, o chikungunya mais importante, acho que o que mais aparece nas questões de prova vai ser,
né, essa diferenciação do paciente que está na fase aguda, fase subaguda, a fase crônica, que principalmente vai apresentar artralgia. Né? Tem uma poliartralgia intensa, um sinal mais específico, sim, da chikungunya, para a gente tentar diferenciar nas questões, mas também eles vão apresentar na fase aguda uma cefaleia, lombalgia, fadiga, um exantema maculopapular, dor retroorbital também pode aparecer, conjuntivite, faringite, náuseas e vômitos e dor abdominal e diarreia também. Né? Na fase subaguda, eu vou cessar essa febre, posso manter essa poliartralgia, ainda com a poliarterite distal, uma tenossinovite, né, hipertrófica em punhos e tornozelos, especialmente, com astenia, com prurido, com exantema maculopapular, que pode durar aí até 3 meses. E a fase crônica, quando persiste essa dor articular, essa dor músculo-esquelética, por mais de 3 meses. Eu vou suspeitar naqueles casos de febre de início súbito, com mais de 38,5 graus Celsius, né? Com artralgia ou artrite, né, agudas, e nos pacientes também que residem ou que visitaram alguma área endêmica. Né? Eu vou confirmar esse caso, né, num caso suspeito, com uma confirmação laboratorial, com PCR, com IgM contra chikungunya, por exemplo. E o tratamento vai ser, né, principalmente com sintomáticos e também com hidratação. Na artralgia crônica, algumas questões às vezes trazem esse questionamento, né, nos pacientes com artralgia crônica, os analgésicos comuns podem ser utilizados, seguidos pelos anti-inflamatórios não hormonais, e se ainda mantiver refratária essa artralgia, eu vou pensar numa corticoterapia com prednisona por até 21 dias. E agora, para a gente finalizar essa parte, né, falar de zika um pouquinho. Vamos lembrar que a zika tem como manifestação clínica a febre, o prurido, cefaleia, a artralgia, e a dica que aparece aqui para as provas é esse exantema pruriginoso e maculopapular, tipo crânio caudal. Né? O caso suspeito é o caso em que eu tenho esse exantema aparecendo, esse exantema maculopapular pruriginoso, com 2 ou mais dos seguintes, né? De febre, hiperemia conjuntival, sem secreção, prurido, poliartralgia, edema periarticular. E eu vou confirmar isso com um teste laboratorial. Né? Então, um caso suspeito com uma confirmação laboratorial é um caso confirmado. Para o tratamento, né, da zika, também é um tratamento com sintomáticos, um tratamento com hidratação. E aí a gente tem que ter atenção, que é o que pode aparecer às vezes em alguma questão, né, a síndrome congênita associada ao Zika vírus. Que é uma síndrome que a gente tem que pensar em algumas coisas mais neurológicas ali, né, a microcefalia, a perda auditiva, a hidrocefalia, podem estar associadas a essa síndrome congênita, né, relacionada com o Zika vírus. Né, para a gente comparar um pouco mais dessas arboviroses, né, vamos lembrar que em vermelho eu coloquei o que é mais diferencial para a gente poder pensar em uma ou em outra. Né, especialmente para as questões de prova. Como esses sintomas, né, de modo geral, eles acabam assim, aparecendo em mais de uma patologia, então a gente tentar diferenciar o que aparece mais como dica, né, o que a questão está dando de dica para poder pensar em um ou em outro. Né? Então, em dengue, a gente vai ver às vezes os relatos de sangramento, de dor retroorbital, né, de plaquetopenia, leucopenia, que pode ser como uma complicação, né, sinais mais específicos assim, quando a gente avalia as questões. Né? De complicações crônicas tem a fadiga também que pode aparecer. Já a chikungunya, né, então quando a gente tiver uma febre mais intensa, quando a gente tiver uma artralgia mais importante, né, uma artralgia crônica depois aparecendo, a gente tem que pensar mais em chikungunya. Né? Para o Zika vírus, né, pensar principalmente no exantema, que é o mais comum, e ainda nessas complicações neurológicas também. Vamos para o próximo tema agora, que é a infecção do trato urinário. Né, que a gente tem que separar a infecção do trato urinário nessas 4 categorias, né, como bacteriúria assintomática, cistite, a pielonefrite e a prostatite. Né. Vamos lembrar que a gente tem como infecção do trato urinário essa classificação também de dizer que é baixa, que é a maior parte dos casos, né, que são os casos de bacteriúria assintomática, cistite ou prostatite, e a alta, que são aí uma minoria dos casos, né, cerca de 10%, que são os casos de pielonefrite. A propedêutica na infecção urinária, né, vai ser o exame de urina rotina, o exame de urina tipo 1 ou EAS, né, mais a urocultura para poder tentar identificar qual bactéria, né, que está causando essa infecção. Do exame de urina rotina, né, a gente vai avaliar o nitrito, especialmente para aquelas bactérias conversoras de nitrato, que vai ter um nitrito positivo. Vou procurar também uma leucocitúria, uma piúria, e hematúria pode aparecer em até 1/3 dos casos. A urocultura vai ser mais importante para identificar qual bactéria que está causando a infecção, né, vai sugerir uma contaminação quando for um crescimento polimicrobiano,
E o antibiograma, que é feito a partir da urocultura, vai tentar avaliar qual a sensibilidade, né, dessa bactéria aos antibióticos. Né? Então, qual antibiótico ela é sensível, né, e qual antibiótico que ela é resistente. Quando a gente fala da bacteriúria assintomática, né, a gente está falando das bactérias na urina, mas em pacientes que não têm sintomas, que sugere muito mais para a gente uma colonização. Isso é muito comum em pacientes idosos e em pacientes cateterizados. Né? E aí nós devemos tratar todos esses casos de bacteriúria assintomática? Na verdade, a única indicação que a gente tem para tratamento são nos casos, né, de gestantes, nos casos de pré-operatório de cirurgia urológica, né, e há ainda alguma dúvida nos pacientes neutropênicos, pacientes transplantados renais, todos devem ser tratados no caso de bacteriúria assintomática. É muito importante que a bacteriúria assintomática nas gestantes, né, ela aumenta a chance de um parto prematuro, aumenta a mortalidade, né, perinatal e o risco também da pielonefrite, por isso vale a pena ser tratado. Né? Vamos ver essa questão que traz o seguinte: uma mulher de 60 anos comparece na unidade básica de saúde sem queixas. Paciente idosa não tem nenhuma queixa com resultado de exames. Né? Um antecedente pessoal de hipertensão, de diabetes, né, acompanhamento regular, uma creatinina de 0,9 e o exame de urina com leucócitos 20 por campo, hemácias 10 por campo, proteínas ausentes, né, bactérias presentes, uma urocultura com E. coli, 105 unidades formadoras de colônia por ml. A conduta adequada para esse caso, bom, eu tenho uma paciente idosa, né, que não está apresentando nenhuma queixa, não está tendo nenhum sintoma. Ela tem uma bacteriúria assintomática. Eu vou manter sem antibiótico terapia, eu não preciso tratar essa paciente, não preciso fazer profilaxia, que não está falando para mim que ela tem infecções urinárias de repetição, nem nada do gênero, para poder pensar em fazer alguma profilaxia também. Vamos falar da cistite, né, que tem como manifestações clínicas, aí aqui nós temos sintomas, né? Aqui nós temos disúria, polaciúria, urgência miccional, dor suprapúbica e alterações também da urina, uma cor mais escura, com odor mais forte. De manifestações clínicas a gente ainda tem, né, um bom estado geral no paciente que não tem febre, que não tem lombalgia, que vão ser sinais muito característicos para a gente poder pensar depois na pielonefrite. Então aqui os pacientes têm sintomas, mas eles apresentam ainda um bom estado geral, não tem febre, não tem lombalgia. Né? O diagnóstico é clínico na maioria dos casos e a gente tem que ter atenção, né, e pensar em talvez solicitar alguma propedêutica, né, nesses pacientes que são mulheres com menos de 25 anos, crianças, adolescentes, gestantes, homens, né, e na suspeita de alguma ITU com complicações. A primeira linha de tratamento é o sulfametoxazol com trimetoprim ou a nitrofurantoína e a segunda linha são as quinolonas ou os beta-lactâmicos. A fosfomicina tem aparecido também como uma alternativa de primeira linha, especialmente em alguns guidelines da União Europeia. Vamos ver essa questão que traz o seguinte: uma paciente feminina, 18 anos, consulta com disúria, polaciúria e urgência miccional. Então ela está com os sintomas já há 3 dias, mas sem febre e aparentemente um bom estado geral. Né? Qual a hipótese diagnóstica e o manejo correto? Então, é uma cistite não complicada, não tem nenhuma informação aqui que faz a gente pensar que tem alguma complicação, né? E podemos iniciar, então, a nitrofurantoína para esse caso. Vamos falar agora da pielonefrite, que é essa infecção já mais alta, né? Infecção que já está acometendo os rins. Né? Então, a gente tem como manifestações clínicas, e às vezes as questões vão trazer essa tríade clássica de febre alta com calafrios, com dor lombar. Né, o sinal de Giordano positivo, né, o sinal sinológico da punho-percussão na região da loja renal, posteriormente, né, que o paciente tem dor, né, então a gente considera como um sinal positivo. No exame de imagem aqui a gente consegue até ver o tamanho desse rim, né, o tanto que o rim fica maior e por isso que essa punho-percussão dói, inclusive. Né. Nesse caso de pielonefrite, né, a gente pode ter uma bacteremia, pode evoluir para um quadro de sepse, para um quadro de choque séptico ou mesmo para um quadro de insuficiência renal aguda. Então são quadros mais graves. Né? E aí eu preciso avaliar se esse patógeno ele é hospitalar ou ele é da comunidade. Né? Se eu vou fazer o tratamento então por via oral ou fazer um tratamento por via endovenosa. Né? Então eu vou precisar considerar esses fatores para poder indicar o tratamento. O tratamento pode ser feito com ceftriaxona, com aminoglicosídeos ou mesmo com as quinolonas. Vamos ver essa questão que traz o seguinte: o diagnóstico das infecções do trato urinário era feito prioritariamente pela urocultura. Contudo, pelas limitações e demora do resultado da urocultura quantitativa, e mais importante, pela acurácia do diagnóstico clínico,
a recomendação atual é fazer o diagnóstico pelo quadro clínico. Cabe ao médico diferenciar clinicamente quais sejam os sintomas de uma pielonefrite e os de uma cistite. Caracteriza um sintoma predominante de cistite a dor suprapúbica. Então, febre, calafrios, náuseas, sintomas mais sistêmicos, né, vão ser sintomas de pielonefrite. Vamos agora para a parte de sepse, né? A gente acabou de ver que a pielonefrite ainda pode evoluir para a sepse, então vamos dizer que a gente chegou lá, né? Então, vamos falar sobre a sepse. Vamos fazer essa diferenciação de o que é sepse e o que é choque séptico, né? A sepse é uma disfunção orgânica causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Então, uma infecção grave que leva a uma desregulação da resposta imune, né? Uma resposta que vai ser mais até exacerbada. E a gente tem que diferenciar do choque séptico, em que eu tenho um quadro de sepse com anormalidades circulatórias, celulares, metabólicas, que são compatíveis com um choque distributivo. Então, eu tenho um choque do tipo distributivo em um quadro de sepse, né? Quem pode nos ajudar para isso são esses scores, o score de SOFA e o Quick SOFA também, né? O Quick SOFA é um score rápido, ele é fácil de ser realizado, pode ser feito à beira-leito, né? Inicialmente foi proposto como teste de triagem em 2016, mas na última atualização de sepse de 2021, já sugere que ele não seja usado, né, sozinho para poder fazer esse diagnóstico. O Quick SOFA ele consiste em avaliação da escala de Como de Glasgow, né, e na frequência respiratória e na pressão arterial sistólica. Então, eu vou considerar um ponto para cada uma dessas características, né, que estiver alterada. Uma escala de Como de Glasgow menor do que 15, frequência respiratória maior do que 22 e uma pressão arterial sistólica menor do que 100. Eu dou um ponto para cada uma dessas alterações. Na presença de 2 ou mais pontos, né, então o Quick SOFA sugere para mim sepse. E após, né, essa sugestão, né, do Quick SOFA como positivo, a gente vai fazer então o outro score, que é o score SOFA, né, que já é um score mais complexo, que vai demandar exames laboratoriais. Então, é um score que vai ter várias avaliações, são muitas avaliações que a gente deve realizar, né, com pontuações, né, algumas questões às vezes podem trazer um pouco de cobrar um pouco dessa tabelinha, né, mas basicamente para a gente poder sintetizar isso, né, vamos resumir aqui no que é na avaliação do respiratório, em que a gente vai ver a PaO2 sobre a FO2, a avaliação da coagulação, né, em que eu vou avaliar as plaquetas, do fígado, que eu vou fazer a dosagem da bilirrubina total, do cardiovascular, pela pressão arterial média, do sistema nervoso central, pela escala de Como de Glasgow, e avaliação renal, pela creatinina e pelo débito urinário. Se eu tenho uma variação de 2 ou mais pontos, né, nesse score de SOFA, isso sugere para mim o diagnóstico de sepse, né? Então, se eu tenho suspeita de infecção, eu posso realizar um Quick SOFA. Né? Se eu tenho esse valor positivo, aí eu vou avaliar o SOFA. Se o SOFA tiver uma variação de mais do que 2 pontos, né, eu preciso então considerar que já é um quadro de sepse. E aí eu vou avaliar se na verdade é sepse ou se já se tornou um choque séptico. Né? No choque séptico, então após no caso de sepse, né, eu faço uma ressuscitação fluídica, uma expansão volêmica. Se ainda assim é necessário, né, são necessários vasopressores, por exemplo, para manter a pressão arterial média maior que 65, aí eu estou vendo ainda um lactato sérico maior do que 2, aí eu vou considerar que se trata, então, de um choque séptico. Né? E o tratamento mais indicado para sepse tem que ser feito na primeira hora, que é aquela hora de ouro. Né? Eu preciso de acesso venoso calibroso, eu preciso de uma reposição volêmica, um paciente hipotenso, né? E aminas vasoativas aí se for necessário, mas primeiro a reposição volêmica. Né, e pensar também qual que é o foco infeccioso que está levando a esse quadro de sepse, né? A gente vai fazer um diagnóstico correto da sepse. Vou fazer dosagem de lactato, de gasometria arterial, do hemograma, bilirrubinas, creatinina, né? Culturas, pelo menos 2 hemoculturas de sítios diferentes para eu poder tentar identificar qual que é o patógeno que está na corrente sanguínea causando essa infecção exacerbada. Né? Tem que procurar um possível foco infeccioso, né? E a antibiótico terapia deve ser iniciada após a coleta das culturas, para tentar aumentar um pouco a sensibilidade das culturas que são coletadas. Né? Lembrar do controle glicêmico também é importante nesses pacientes. Já o antibiótico, né? A gente deve pensar no antibiótico empírico, né? Porque no primeiro momento eu não sei ainda qual é esse patógeno que está causando, né? De amplo espectro, mas considerando também se é de origem comunitária ou de origem hospitalar. E esse antibiótico tem que aparecer na primeira hora de tratamento para esse paciente. Vamos ver essa questão que traz o seguinte. Uma mulher de 45 anos
foi internada em UTI devido a um quadro de choque séptico, de provável foco abdominal. Encontra-se entubada sob ventilação mecânica com fração de O2 de 0,9. Dentre as alternativas abaixo, a primeira medida a ser adotada é a administração de esquema antimicrobiano. Eu não vou administrar colóide para expansão volêmica, né? A indicação não é feita com colóides, é feita com cristalóides. A corticosteroides também não tem indicação nesse momento, né? E antes, né, nesse momento, eu estou com essa paciente, né, na UTI, eu estou com essa paciente, né, entubada, com a ventilação mecânica, né, demandando muito, eu preciso iniciar primeiro o antimicrobiano, né, que esse vai ser o tratamento mais importante. Né? Depois disso, eu posso pensar, então, na noradrenalina, se essa paciente estiver, né, hipotensa realmente com esse choque séptico também. Né? Então, a reposição volêmica ela é muito importante, ela entra ali especialmente no choque séptico, naqueles casos de uma pressão arterial média menor do que 65. Ela pode ser feita até 30 ml por quilo, né? E depois eu preciso reavaliar esse paciente. Se ele mantém essa pressão arterial média, né? Ou já está maior do que 65, como está o débito urinário? Já está tendo mais débito urinário? Né? O lactato já está normal ou ainda não? Então, posso reavaliar e ainda refazer essa reposição volêmica. Né? Se mantém ainda assim a hipoperfusão, aí eu tenho indicação de aminas vasoativas como a noradrenalina. Né? É muito importante lembrar que às vezes algumas questões de prova trazem essas pegadinhas, né, de não iniciar as aminas vasoativas antes da ressuscitação volêmica adequada. Né? Aquele caso, né, essa última questão que a gente viu, também não tinha falado disso ainda, né, de ressuscitação volêmica. Né? Eu vou considerar amina só depois que eu fizer a ressuscitação volêmica. Então, olha só essa questão que traz o seguinte: um homem de 35 anos que apresenta um quadro de tosse produtiva com expectoração amarelada, né, há 2 dias, associada à febre. Então, parece ter alguma infecção pulmonar. Ao exame físico, apresenta crepitações em base direita, no estado confusional, pressão arterial de 80 por 50 e uma frequência respiratória de 26 incursões respiratórias por minuto. A radiografia de tórax evidencia um infiltrado alveolar em base direita. E qual é o tratamento inicial mais adequado para esse caso clínico? Né? A expansão volêmica e antibiótico terapia, a hidrocortisona e expansão volêmica, noradrenalina e antibiótico terapia, noradrenalina e hidrocortisona. Então, primeiro eu preciso fazer expansão volêmica, preciso fazer antibiótico terapia. Depois disso, eu vou reavaliar esse paciente. Se esse paciente, apesar da expansão volêmica, mantém-se, né, no estado de choque, mantém-se hipoperfundindo, com a pressão arterial, né, reduzida, aí eu vou pensar então em noradrenalina para esse paciente. Né? Então chegamos agora ao último tópico, tópico de tuberculose. Vamos falar um pouco sobre essa doença. Tuberculose, na etiologia, é o Mycobacterium tuberculose, ou bacilo de Koch, né? também chamado, né, de um bacilo álcool ácido resistente, que dá nome para o principal exame que a gente vai solicitar para avaliar se tem uma infecção, né, pela tuberculose. A gente deve lembrar, né, da prima infecção da tuberculose pulmonar. Né? Então a gente tem essa prima infecção, que é esse primeiro contato com o patógeno. Geralmente vai acontecer na infância, com sintomas às vezes mais inespecíficos. Né? Então é quando o patógeno ele vai aparecer, vai entrar no sistema respiratório, vai se disseminar por via hematogênica e a gente vai ter uma viragem sorológica aí em cerca de 3 semanas. Né? 10% dos pacientes que têm essa prima infecção ficam realmente doentes, 90% vão controlar essa doença. Né? E desses 10%, alguns vão desenvolver a doença nesse primeiro contato, né, que é a tuberculose primária, e alguns vão desenvolver a doença algum período após, né, que é a tuberculose pós-primária. Vamos lembrar que a tuberculose primária, né, a TB primária, ela é paucibacilífera, ela tem poucos bacilos e geralmente ela é autolimitada. Tem uma clínica, né, de sintomas mais inespecíficos, febre baixa, tosse seca, que às vezes as questões de prova vão descrever como uma gripe prolongada, uma pneumonia que não respondeu muito bem aos antibióticos, né, mostrando que ela tem uma duração um pouco maior. Né? A imagem na tuberculose primária vai ser principalmente de uma adenopatia hilar ipsilateral, né, ou uma opacidade única, geralmente em lobo superior direito. Também é mais uma dica aí das questões para a gente pensar em tuberculose, quando tem essa opacidade em lobo superior direito. Para o diagnóstico da tuberculose, vai ser importante a clínica, a radiografia e o estudo bacteriológico. Né? O estudo bacteriológico, ou baciloscopia, pode ser realizado, né, com BAR, ainda o PCR para tuberculose, cultura para micobactérias e até mesmo o teste rápido,
né, que são ferramentas que a gente pode utilizar nesse diagnóstico. Do estudo bacteriológico, a baciloscopia, né, a gente tem que é um exame de baixa sensibilidade, a gente deve solicitar pelo menos 2 amostras para tentar aumentar um pouco essa sensibilidade, né, mas pode ser feito em outros materiais que não o escarro, pode ser feito também no líquido acítico, no líquido pleural e no líquor também. Já a cultura para micobactérias é um meio específico para o crescimento dessas micobactérias. Vai tentar identificar qualquer espécie, mas pode levar semanas, até 4 semanas, para poder ter o resultado. Então, é um exame mais demorado. E a cultura para micobactérias vai estar indicada naqueles pacientes com baciloscopia negativa, naqueles casos que eu suspeito de uma tuberculose resistente, né, uma tuberculose que está resistindo ao tratamento, né, ou nas formas extrapulmonares também. Já sobre o teste rápido, né, que a gente tem disponível, é o GeneXpert, também, que é um outro nome do teste rápido, que é um PCR em tempo real, que vai procurar o DNA do Mycobacterium tuberculose e vai procurar ainda se existe esse gene RPOB, que é um gene que codifica, né, a resistência à rifampicina e pode sugerir para a gente a necessidade de mudar alguma coisa do tratamento. Já a radiografia de tórax, que eu vou chamar de suspeita, é aquela radiografia que tem cavitações, que tem nódulos ou massas, consolidações, um processo intersticial com um aspecto miliar, pode ter ainda derrame pleural ou um alargamento do mediastino. Né? E aí, diante de um caso suspeito, com uma radiografia suspeita, né, se eu tiver uma baciloscopia negativa, então eu estou autorizado a fazer um tratamento empírico, né, que é um caso suspeito, eu estou pensando que clinicamente pode ser isso. A radiografia me traz suspeitas, mas o exame é um exame com uma sensibilidade mais baixa que veio negativo. Posso fazer um tratamento empírico, reavaliar esse paciente, solicitar cultura e aguardar o resultado da cultura enquanto isso. Vamos ver essa questão que traz o seguinte. Homem de 42 anos, Gari, vem à consulta na unidade de saúde da família com queixa de cansaço e fraqueza há 1 mês. Inicialmente com tosse seca e cerca de 5 dias depois com secreção amarelada, junto com febre baixa intermitente, vespertina, seguida de sudorese noturna. Então, muitos sinais para a gente pensar em tuberculose. Ao exame, apresentou uma respiração com estertores, aumento do frêmito tóraco-vocal e maciçeza percussão na parte superior do tórax. Qual o exame é o principal método laboratorial para o diagnóstico dessa doença? Então, eu preciso de fazer essa pesquisa direta de BAR, né, do bacilo ácido álcool resistente, no escarro. Já a tuberculose pós-primária, né, vamos lembrar que ela é multibacilífera, não é paucibacilífera, ela é multibacilífera, tem muitos bacilos, é uma forma crônica. Por ser muito bacilífera, ela também é uma forma de transmissão no adulto. Ela também pode acontecer, né, no caso da reativação por uma supressão imunológica, né, de uma doença que estava contida, ou ainda em caso de reinfecção, que é um novo contato com a micobactéria. De clínica, os pacientes são mais oligossintomáticos, tem uma tosse crônica, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna e hemoptise também pode aparecer como uma dica assim, nas questões de prova. Para o diagnóstico, eu também preciso avaliar a clínica, a radiografia e o estudo bacteriológico. A radiografia de tórax, principalmente a presença de cavitação, que é a destruição do parênquima pulmonar, vai me sugerir uma TB pós-primária. Né? E para o diagnóstico é basicamente igual ao da tuberculose primária. Né? Então, a gente vai avaliar a clínica, a radiografia e o estudo bacteriológico. Né? Para o tratamento, a gente tem os medicamentos que são antituberculose, como a rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, streptomicina, levofloxacino e a terizidona. O tratamento, né, o esquema básico para adultos e adolescentes é feito, né, com 2 meses com RHZE, ou seja, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, seguidos de 4 meses com RH, que é a rifampicina e a isoniazida. A gente vai ver que esse esquema pode alterar um pouquinho também, né, especialmente na tuberculose extrapulmonar. Da tuberculose extrapulmonar, acho que o mais importante a gente lembrar da tuberculose pleural, que é a forma mais comum da tuberculose extrapulmonar, que a gente tem um acometimento da pleura, né, e não necessariamente o acometimento pulmonar, mas o acometimento mais pleural. Né. De manifestações clínicas, a gente vai ter febre, uma dor pleurítica, tosse seca, derrame pleural unilateral também. Né, e para esses casos, a baciloscopia, a cultura para micobactéria não vão nos ajudar muito. Né? O que é mais indicado para poder fazer esse diagnóstico é uma toracocentese, né? Avaliar o BAR nesse líquido drenado,
né, fazer cultura para micobactérias, PCR para tuberculose e a dosagem da adenosina deaminase. Né? Então, eu vou avaliar o líquido pleural. Se ele tem ali, né, um predomínio de polimorfos nucleados, né, um exudato, uma característica mais de exudato, com a glicose baixa, uma quantidade de proteínas aumentadas, né, eu tenho que pensar, pode ser uma tuberculose pleural. Né? E a adenosina deaminase, também chamada de ADA, né, vai indicar muito para a gente que é possível que seja, né, uma tuberculose. Né? É uma enzima liberada por linfócitos que tem uma alta acurácia diagnóstica com valores maiores do que 40, né, que vão ser sugestivos aí de tuberculose. Vamos ver essa questão que traz o seguinte. No Brasil, biomarcador com sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo elevados para o diagnóstico de tuberculose pleural é a ADA, que a gente acabou de falar agora. Na tuberculose pleural, a biópsia pleural é o padrão ouro, mas é um exame mais invasivo também, então a gente deve, né, considerar, né, essa invasibilidade aí também na hora de solicitar os exames ou de solicitar a toracocentese. E o tratamento da tuberculose pleural vai ser com o RHZE, né, por 2 meses, seguido do RH por 4 meses, né, igual ao tratamento da tuberculose pulmonar. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tem muitos outros detalhes. Infectologia é uma área muito extensa, né? Acho que nas outras aulas aqui do médio de aula a gente aprofunda um pouco mais em cada tema, né? Mas aqui é um apanhado geral, uma revisão dos principais temas. Espero que tenha sido de bom proveito, né, para todos e bons estudos. Muito obrigado.